aí? Uhum. Tá pedindo pra girar o... Não tá aceitando. Foi. Edificando vidas em todos os lugares. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Hoje é sábado, 19 horas, é dia de, ou melhor, noite de Papo de Cristão. Esse programa que já está há 2 anos no ar, né, juntinho com você, fazendo parte da sua família, da sua casa, do seu lar. Deus abençoe você. E de imediato eu vou pedir os irmãos, vocês aí que estão em Amazonas, pedir perdão, tá? Peço desculpa pelo horário, nós passamos um pouquinho e sabemos que a gente atravessa outra plataforma, mas tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Tudo está no controle dele. Hoje nós estamos aqui para mais um Papo de Cristão de aniversário de 2 anos, né? E hoje tem um pastor aqui, pastor Maico, da congregação aqui local de Seropédica, da congregação da Ecologia. Não é isso, pastor? É isso aí. Boa noite a todos os ouvintes, a paz do Senhor Jesus. É uma honra estar aqui com os irmãos, podendo somar, contribuir e adorar o nome do Senhor. Eu sou o pastor Michael, da congregação da Ecologia, presidida pelo nosso querido pastor presidente, pastor Davi Cabral, e eu tenho certeza que será uma conversa muito edificante e o Senhor trabalhará profundamente aos nossos corações. Oh, glória, e claro, sempre aqui comigo do meu lado, o presbítero Almir José. Amém. A paz do Senhor Jesus, boa noite, ótimo sábado para todos. Estamos aí, né, com mais um Papo de Cristão, né, mais um seminário semanal. Graças a Deus podemos estar aqui reunidos, né, para aprender um com o outro, né, sobre a palavra de Deus, ter um entendimento, né, colocar o entendimento em ordem, né, alinhar o entendimento. Deus possa, o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, né, para que nós possamos aprender um com o outro em nome de Jesus. Amém? E você, meu amado, e você, minha amada, que quer mandar um alô, perguntar, o telefone mudou. Você sabia que mudou agora? 99-170-1985. 99-170-1985 é o novo zap da Missões Web, a rádio que faz missões com você. Louvado e agradecido seja o teu nome. Né? A união dos santos faz a diferença na igreja. Você sabia? Né? É que nós estamos unidos, independente de denominações, de congregações, de pensamentos e visões, nós estamos unidos em um só propósito, o reino de Deus, né? Ganhar almas, levar almas ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus, para que possa se agregar à igreja de Cristo. Louvado seja Deus. E é tão bom, né, gente? Tá junto ali, fazer parte desta igreja de Cristo, e algo tão gostoso é cultuar junto, não é isso? Culto junto ali, congregado com a igreja, não tem coisa melhor, irmão. Você se sente bem, você se sente renovado. Você está triste, recebe uma palavra de vitória, uma palavra de alegria, uma palavra de consolo, de conforto, né? Até mesmo puxão de orelha. É verdade, nem sempre. É necessário, né? Não é isso? É necessário. Então hoje nós vamos falar um pouco do culto. Oh, glória! Louvado seja Deus. E domingo aqui tem culto às 19 horas na comunidade evangélica Missões, louvado seja Deus, né? E eu vou deixar o pastor Michael apresentar lá os dias de culto, né, a programação lá da congregação da igreja. Meus irmãos, nós temos culto nas quartas-feiras, né, a começar pelo domingo. Domingo, a partir das 18 horas, nós temos culto de louvor e adoração. Às quarta-feira é o nosso estudo bíblico, que começa a partir das 19 horas. E às sextas-feiras, culto evangelístico ou culto de departamento, que também é a partir das 19 horas. Os irmãos são sempre bem-vindos, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra preparada para todos nós lá também. Oh, glória, louvado seja Deus, né? Então fica ligado, você que está aí do outro ladinho lá da tela, né? Aí pelo aplicativo do Play Store aí da Missões, né? Compartilhe o link, vai compartilhando, né? Você vai fazer missões aí só enviando a palavra de Deus, ó, né?
aproveita a modernidade, usa ela para o bem, usa ela para evangelizar, usa ela para falar que Jesus está voltando, que Jesus ama, que Jesus quer libertar, salvar e curar. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda salva. Aleluia. Pode crer nisso, Aleluia. louvado seja Deus. Assim diz a palavra de Deus, que ela é a única verdade, verdadeira, é por completo, não tem um pingo, não tem uma vírgula que ali não venha se cumprir. Você pode esperar, né? Pode crer que isso vai acontecer. E você, né, irmão, irmão, né? Já está esse tempo aqui, 2 anos de papo de cristão, já viu aqui Deus já operar alguns milagres aí, né? Louvado seja Deus. E você, quem sabe, pode ser hoje na sua família, né? Hoje nós estamos aqui, ó, vamos fazer um culto, né? Já pode se dizer que nós estamos aqui, né? Louvado seja Deus, cultuando ao Senhor, nos apresentando em louvor, em sacrifício vivo, né? Em Romanos 12 diz, né? Fazer do culto racional, se apresentar em sacrifício vivo. Louvado seja Deus, né? Mas hoje nós temos que combater uma coisa, né, pastor, que está acontecendo, né? As pessoas não querem mais ir congregar, não querem mais cultuar junto com os irmãos. Não, o culto de casa, né, o culto dali, o culto sou eu, né, mas está perdendo esse costume, como lá em Hebreus vai dizer, para que não percam os costumes, como alguns, né, de se reunir com os irmãos, estar com os irmãos, né, e às vezes não, sempre que nós se reunimos e louvamos e agradecemos a Deus, algo acontece. Ah, pastor, mas não precisa de estar lá para acontecer um milagre. Mas o salmista diz o quê? Que darei, né, ao Senhor por todos os benefícios. Poxa, meu Deus, né, gente? E reunir, cultuar. A palavra de Deus vai dizer para os nossos lábios, né? Glorificar, exaltar o Senhor, ter cânticos. Poxa, e esse falso evangelho que está se proliferando aí tem matado muito crente. Ah, vou ficar em casa, vou ficar ali, vou ficar lá, e quando vê, já foi, não é mais, né? Já perdeu a essência. Não é todos que conseguem suportar ficar longe, né, do convívio dos irmãos, porque um vigia o outro, né, pastor? Sim. Nós temos passado por um momento muito difícil nos dias atuais, porque a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, mas a igreja do Senhor, ela ainda está aqui na terra. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que cultuar a Deus. E a própria palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que seria um culto? O culto é uma homenagem, uma adoração, uma devoção. E se nós pararmos para observar, depois que ocorreu essa pandemia, muitas pessoas que frequentavam os cultos, os templos, e ali tinham um propósito, um objetivo, muitos não voltaram mais. Teve aquele processo, né, de todos ficarem em casa, algumas igrejas fecharam, e com tudo isso eles esfriaram espiritualmente. A igreja atual do século XXI ela tem passado por um esfriamento espiritual muito grande, ao qual é voltado para o lado da apostasia. Sim. Então nós temos que permanecer firmes e não perder esse contato em estar em adoração ao Senhor, de uma verdadeira entrega, lembrando, né, que é o nosso culto racional, aquele culto consciente, né, que o objetivo, nós fomos criados para a glória de Deus, e nós temos que ter sempre em mente que temos que congregar, temos que adorar e temos que ser submissos. É isso aí, né? As pessoas, quando ouvem essa palavra submisso, pegaram essa palavra e fizeram parece que é uma coisa ruim ser submisso. Submisso, meus irmãos, é você submeter a uma missão. Isso é ser submisso. Então, você submisso não é você obedecer, ser obrigado a fazer escravo só de Cristo. Paulo falou assim: eu não vivo mais eu, mas eu agora estou crucificado com Cristo, se tornando escravo de Cristo. Nós somos libertos da mentira para ser escravo da verdade. Louvado seja Deus, né? Então, gente, mas poxa, submisso, tem que ir lá, né? Quartel. Querido, preste atenção, submissão é você se submeter a uma missão. E todos que têm uma missão têm que ter algo alguém que enviou, alguém que o ordenou, alguém que mandou ele fazer aquilo. Isso é você ser submisso, né? Às vezes está ali o pastor, acha que o pastor está mandando demais, está aquilo lá, e está demais, e está, como é que se diz assim, está querendo ser autoritário, querendo mandar nas pessoas, e não é isso. Deus chamou para que ele possa, deu aquela responsabilidade.
E a palavra de Deus diz que ele vai prestar conta disso. Sim. É verdade, né? Então, quando a gente chama, o pastor chama para o culto, vamos para o culto. Ah, pastor, mas o culto, posso cultuar em casa? Claro que você pode, a Bíblia vai nos garantir que você pode cultuar em casa. Mas a Bíblia vai falar para a gente que sem comunhão, tem como, você não é a igreja, você é um membro. Né? Você é um membro fora do corpo, ele morre. Por que ele morre, pastor? Porque ele apodrece, tirou o dedo ali, ele vai ter mexer um determinado tempo, ele vai estar fresquinho, vai aguentar, mas depois vai apodrecer, porque ele não está no corpo e vai acabar morrendo. Né? Ah, pastor, mas a igreja de Cristo, tem gente que é a igreja sozinha, quer ser a igreja sozinha, né? Então não pode. É impossível, né? Vamos tirar esse pensamento aí, um ajudando o outro, um apoiando o outro, né? E vamos cultuar a Deus, né? Para a honra e glória dele adorar, não é isso, presbítero? Isso, verdade. No caso, em casa, você até deve, né? Você até deve cultuar realmente. Vamos falar sobre se isso. Toda a família, né, estiver junto, estão na mesma missão de adorar o Senhor, de servir ao Senhor, então até deve fazer um culto no lar, realmente ter uma rotina de culto no lar, de estar em constante comunhão, em constante adoração ao Senhor, porque, né, como o pastor até mesmo falou, nós fomos criados, não fomos chamados, fomos criados para adorar ao Senhor, né? Tudo por Ele, para Ele. Romanos, né? 11:36, então, por Ele, para Ele são todas as coisas. Inclusive nós primeiro, né? Inclusive nós fomos feitos para adorar o Senhor. E realmente, precisamos de manter a comunhão com os irmãos. Com bons, consolado é que os irmãos vivam em união. Então, a gente repete muito aqui, suportáveis uns aos outros. É uma passagem que não sai da nossa boca, do papo de cristão. Todo papo de cristão a gente comenta sobre essa passagem. Ou seja, a gente precisa estar reunido para saber a necessidade do irmão, né, até, e poder regozijar uns com os outros. E o culto, né, estar na igreja, no culto, no local de adoração, de reunião, né, para adorar o Senhor, é necessário. Eu preciso dos irmãos. Eu preciso dos irmãos. Porque é através dos irmãos que Deus vai me mandar uma palavra, né, que eu preciso ouvir. Sim. Deus até fala com a gente, mas a gente se faz de durão, de surdo. Quando o irmão fala uma palavra que você... é Deus falando realmente. Confirma aquilo que eu preciso, né, para me corrigir ou para me fortalecer. Ou para fortalecer o irmão, né? Dessa forma. É isso aí. E outra palavra também que suportáveis, né? As pessoas estão mistificando as palavras. Suportáveis em amor, dá suporte, tá, irmão? Suportar, não falo com o irmão, não é nada disso. Você tem que amar o seu irmão, suportar, de ajudar, dar suporte. Porque a gente vê nas congregações, assim, né, fica, não fala, suporta, a Bíblia diz para suportar. Não é isso não, tá, querido? Não é isso não, tá, querida? É suportar, você dá suporte ao teu irmão nas suas necessidades. Em Gálatas vai falar que ajudar o irmão a levar a carga uns dos outros para assim se cumprir a lei de Cristo. Então vai entrar o suporte, né, de ajudar, de estar ali, amparar. É isso aí. Né? E por isso nós devemos estar reunidos e cultuando. Hoje não vamos falar do culto, né? Vamos falar sempre do culto, e toda vez que a igreja se reuniu, desde a igreja primórdia, né, até a igreja primitiva, até a igreja contemporânea, ela se reunia para orar, para adorar, para louvar, né? Pastor, mas pode se reunir em qualquer lugar? Pode. Mas se você já tem um lugar preparado para você estar ali reunido, né, louvar, adorar, estar ali é um lugar de amparo, que também agora o templo ou igreja, por que eu falo igreja, irmão? Por que as pessoas falam igreja? Pastor, mas lá na igreja, lá é o templo, lá é o lugar de reunião. Lá é a igreja porque eles chamavam de igreja. Eles não, né? Por que eles chamavam de igreja? Porque nós somos igreja, nós juntos somos igreja. Então quando eu falo vou lá na igreja, onde está um grupo de pessoas que é igreja, então vou lá na igreja. Esse hábito foi criado nesse tempo, foi por causa disso. Não foi por causa da parede, não foi por causa daquilo outro. Nós vamos à igreja porque lá está a igreja reunida. Eu em casa, sozinho, eu sou membro. Mas eu junto com meus irmãos, eu faço parte, se junto se forma a igreja. Então, quando eu digo que eu vou aqui na comunidade evangélica, eu vou lá na igreja, vou lá, se estiver com os irmãos aqui,
corpo de Cristo, igreja, para cultuar. Não é isso? Se eu estiver errado, o pastor me corrige aqui, o presbítero, né? Então, as pessoas, eles coam o mosquito e engolem o camelo. Isso, aquilo, outro, mas passa o camelo. Acho que é um modo preguiçoso, né, do ser humano, né? Já não falar de igreja, mas a gente se reúne no templo, né? Como igreja, se nos reúne Aí no as pessoas templo. já vai direto, né? Vou lá na igreja. Vou na igreja. Já corta o nome templo do calendário, do dicionário e igreja. Abrevia logo o sistema. É verdade. Mas tantas coisas para a gente se preocupar, é o que eu falo sempre, quando Jesus falou, escoam um mosquito e engolem um camelo. Tanta gente precisando de ajuda, aí tá lá brigando que ali não é templo, não se chama, ali na igreja se chama de templo, lá não se chama de templo. Meu querido, eu sei que onde tem pessoas com a mesma fé reunidas, Sim. é a igreja. Então eu vou lá na igreja, eu não vou onde estou. Não é isso, pastor? Isso que o pastor Renato estava falando é muito sério. A questão da igreja vem de eclésia, e eclésia é chamados para fora. Seus lares. O que nós estamos fazendo? Nós nos ajuntamos numa assembleia, num agrupamento de pessoas com um objetivo. Que o objetivo é esse? É adorar o nome do Senhor, que é um culto racional, que é a adoração sincera a Deus, cumprindo o mandamento do ide, que é ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Tá? E muito interessante também sobre a questão de suportar. Né? Nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual nós não vamos ver ao Senhor, não vamos ver a Deus. Então, nós temos que ter comunhão, nós temos que ter unidade, como já foi dito aqui, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Eu pegar as minhas indiferenças e transformar ela em amor, porque eu posso pensar diferente do irmão, mas a nossa visão tem que ser uma visão só. Que visão é essa? Visão do reino, que é ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. É isso aí, tá? São 19 horas e 23 minutos aqui na Missões Web, a rádio que faz missões com você. Papo de Cristão é só na Missões Web. E lembrando a você que vai vir um dezembro rosa, tá? Mulher Virtuosa. Já tem 4 confirmados, 4 presenças. Falta uma presença confirmada para ter os 5 sábados só com vocês, mulheres virtuosas, que ajudam a tocar a obra de Deus, que se dedica, né, que está ali sempre batalhando, né? Aqui no Projeto Missões, nossa, como que tem mulher virtuosa aqui? Louvado seja Deus, batalha. Hoje foi dia do Projeto Ler, né? As crianças que estão se alfabetizando, tem dificuldade, não está aprendendo, está na escola, no 4º ano ainda não aprenderam a ler. Aí identificaram essa dificuldade, né? E dessas crianças. Isso aí, né? A irmã Leia, a diaconisa Rosana, a irmã Neomi, também junto, hoje estiveram aqui mais um sábado. Gente, as crianças vêm aqui, tomam o café da manhã, almoçam e vão para casa já almoçar, o cafezinho da manhã. Esse é o Projeto Missões, tá? Independente de qualquer coisa, pregamos o amor de Deus, tá? Louvado seja Deus. E você pode nos ajudar. Procure, vai lá na página, tem o telefone de contato. Nos ajude a ajudar mais pessoas, tá? Aqui todos são voluntários, ninguém tem salário, ninguém tem nada disso. Aqui tudo como foi falado aqui, né, pastores? Romanos 11:36. Dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Né? E aqui nós estávamos falando do grupo, né, do culto em comunhão, né? Pessoas juntos, reunidos, e tem relatos que nesses cultos ocorria milagres, havia curas, libertação, né? Quando eles se reuniam, o poder de Deus era notório ali, porque estavam todos em união, né? E não tinham nada em comum, está lá no livro de Atos, né? Se não me engano, Atos 2, estavam todos reunidos e todos eles não tinham nada em comum. Então, a necessidade, como é que eu vou saber a necessidade do irmão lá? Se ele não estiver aqui. Eu não tenho uma bola de cristal, pastor Michael não tem uma bola de cristal, o presbítero meu não tem. Só quando nós estamos em comunhão. Aí a Bíblia vai falar, confessai as suas necessidades aos santos, ou seja, aos tetos de casa. Então você não perca tempo não. Tem um culto hoje, corre para lá. Mas se chamam de culto, se chamam de reunião. Tem palavra de Deus? Tem adoração a Deus? Tem palavra dizendo que Jesus é o Senhor, é o único Salvador? Vai lá, cultua Ele, adore a Ele.
seja Deus. Aleluia. Né? E hoje nós temos cada vez mais essa dificuldade, né, pastor Mike? Sim. Da reunir pessoas para adorar a Deus. É verdade. Bem sabemos que vivemos um tempo onde há uma correria muito grande. Verdade. E para nós cultuarmos ao Senhor, nós temos que colocá-lo como prioridade na nossa vida. E sabemos que é Deus em primeiro lugar, família, depois igreja. Só que Deus ele tem que ser a prioridade. E se nós formos olhar, por exemplo, o cansaço, porque todos nós trabalhamos, então tem a sua correria, a fadiga, tem os problemas, as aflições da vida. Então nós temos que passar por cima disso tudo, mediante a uma promessa que Deus deixa na sua palavra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que eu tenho que priorizar ao Senhor e saber que há essa necessidade de nós cultuarmos. Eu só posso ir no domingo. Vá no domingo, mas não deixe de ir. Porque começa assim, eu não vou hoje na quarta-feira, não vou na sexta, não vou nesse domingo, eu vou no próximo. Quando vai ver, a pessoa está fora da igreja. Então, tudo se baseia na prioridade. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Glória! Louvado seja Deus. É a premissa, né? Como nós estávamos falando da oferta, nós temos que falar aqui da oferta, né? Não adianta você, primeiro o culto, depois a oferta. Vai ter Caim e Abel. Deus aceitou, né, a oferta de Abel e porque Adão de Caim. Né? Ele colocou lá, primeiro que a de Abel foi a primícia. Isso aí. Né? Então a primícia, ele, em primeiro lugar, tudo era Deus. Abel não pegou dos frutos da terra e foi e deu. E foi rejeitado. Cultuar é você tem um culto, como nós estamos falando aqui juntos, né, irmãos? Isso. E tem um culto que você começa quando você abre os olhos. Porque templo, morada do Espírito e alma. Aqui você tem que começar adorando, você tem que começar esse primeiro culto, você, o Espírito Santo, e isso vai fazer o quê? No meu ponto de vista, vai fazer você adorar a Deus, vai ser orar sem cessar, e você vai estar em comunhão com Deus. Quando você abre os olhos, começa a cultuar Ele dentro de você, né? Começa a cultuar Ele dentro de você, coloca aí a premissa da sua vida, tudo que você fizer, eu vou trabalhar para Deus. Bota ele em primeiro. Eu vou conquistar um carro novo. Estou falando isso, eu não falo isso aqui não, tá, irmão? Mas coloque esse carro novo para a primícia para Deus, para Ele. Como assim, pastor? É você utilizar daquilo para a obra de Deus, contribuir para a obra de Deus de alguma forma, né? A gente que costuma falar isso sempre, né, irmãos? Tem duas túnicas, tem o irmão do seu irmão. Isso. Tem alimento? Faça o mesmo. Aí as pessoas ficam um pouco desacreditadas hoje em dia, o culto vê isso, né, pastor? Porque Sim. a maioria não perdeu esse hábito da igreja primitiva de ver o irmão com a necessidade e não ajudar, não suportar. A Livre de Arte falou que nenhum deles tinha necessidade, que eles são um tipo em comum. Então eles olhavam para aquele e falavam, eu tenho. Você não tem? Toma, te dou a metade, hoje é difícil. Né? Então eu tive assim pelo pastor, ele está falando assim de a gente reunirmos, está cada vez mais difícil. Porque isso aqui também está matando muito crente. Vou ficar em casa, vou ver pregação, vou ver isso, está perdendo o hábito de ter comunhão. Estar presente. Em vez de usar para uma grande obra, nós usamos aqui para a rádio, mas está se afastando da comunhão. A comunhão só pode estar juntos, congregar só pode estar presente. Só pode estar em comunhão quando você está presente com os irmãos, né? E o culto, junto com os irmãos, tem que estar presente, irmãos. Tem que estar junto. Verdade. Tem que estar lado a lado, né? Porque aí o Espírito Santo começa a rasgar o irmão sente aquela necessidade de falar do que ele está precisando, e ali nós estamos juntos e a gente vê a dificuldade do irmão e começa a ajudar uns aos outros, e aí a gente vai se congregando, e uma congregação unida em comunhão, meu Deus, ela alcança muita coisa, irmãos, ela ajuda muita gente, alcança muita alma, Então faz essa força.
pastor, logo o senhor está falando sobre isso, porque faz essa força de estar junto. Quantas vezes eu pensei de desistir e fui para um culto, sentei, ganhei um abraço, ganhei um incentivo, né? Fui ver a pregação, aquela pregação me restaurou, me deu vontade de ir. No final do culto, aquela oração, aqueles louvores, meu Deus, quando a gente está aqueles louvores, né pastor? Quando você chega, está lá quebradinha e a irmã pega lá e salta aquela voz, eu falo, meu Deus do céu, Jesus, o Senhor que a gente só vai lá empurrado por Deus mesmo, porque já está todo quebrado, como o pastor falou, cansado, vai chegar lá, tu volta novinho, aí vai trabalhar no outro dia dando glória a Deus, evangelizando, dando alma para Jesus. Eita, é benção, né, pastor? É benção. Eu já tive muitas experiências acerca disso, de muitas das vezes estar com aflições na vida, cansaço físico e até mesmo espiritual, porque nós líderes também tem momentos que precisamos ouvir uma palavra, né? Precisamos de um abraço. E quantas foram as vezes de eu sair da minha casa e pedir ao Senhor, Senhor, fala comigo, me dá uma palavra através de um louvor. Uma vez uma criança, ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu te amo. E aquilo ali me tocou de uma forma tão profunda, porque eu vi uma sinceridade, porque das crianças, né, vi um verdadeiro louvor, e Deus ali, Ele trabalhou e palestrou comigo. E sobre a questão do culto, o culto começa no nosso lar. Isso. Lembrando que quando nós acordamos, assim como o pastor Renato acabou de relatar, nós devemos glorificar o nome do Senhor pela oportunidade que nós temos de estarmos de pé, de podermos ir trabalhar, e ali está sempre fazendo tudo para a glória de Deus. E no decorrer do tempo, até chegar à noite, que é a hora do culto, nós estamos ali ligados com o Senhor, que é o nosso culto racional, o nosso culto consciente. Mas nós não podemos deixar simplesmente para adorar ou para cultuar quando nós entramos para a igreja. É verdade. Porque tem que haver uma consagração, porque certa feita um amigo falou assim comigo, mas o culto não foi bom. Não, o culto é bom. Porque se tem a presença de Deus, o culto é bom. O problema é que nós não nos preparamos para ir para o culto. Porque não existe culto ruim. O culto é sempre bom, porque a presença de Deus é a melhor coisa, é algo mais rico que nós temos. Então se prepare no seu lar, no seu dia, a começar nas primeiras horas, se consagre, que você vai ver que o seu culto à noite, a sua adoração, a sua entrega vai ser totalmente diferente. É verdade, né? Uma certa feita, um varão, eu estava contando na igreja, nação, varão, falou, pastor, o culto hoje está frio, pastor, o culto hoje está ruim. Falei, quem é que falou isso para você? Não, estou sentindo. Falei, primeiro, cara, o culto é para Deus. Já começa por aí, nós viemos aqui para cultuar a Deus. Como é que Deus falou contigo que não está gostando do culto? Não, pastor, mas como é que entende isso, culto frio? Me explica o que é isso. Eu quero entender o que é culto frio, o que é culto quente. Né? Eu quero entender isso, porque para mim, todas as vezes que eu dobro meu joelho, eu venho aqui glorificar o Senhor, eu entendo que é para Deus. E ainda peço antes, Senhor, aceita os meus louvores, a minha adoração, mas não é para mim ficar bem, é para mim adorá-lo, não é para mim me adorar, achar que eu tenho que ir. Não, irmão. Uma vez você entra aí todo quebradinho, não tem nem palavra. Tu tá ali só pensando, foi que nem Ana. Ana entrou lá e esqueci o nome dele, o sacerdote achou que, o sacerdote ali, achou até que ela estava embriagada, porque ela falava lágrimas com a voz torcida. Né? Só viu os lábios. Só viu os lábios se mexendo. E olha só do jeito que ela entrou ali, e olha como ela saiu diferente. Saiu totalmente diferente. Ela não ganhou Samuel uma semana depois, um mês depois, não. Ela esperou ainda muitos anos para gerar Samuel. Mas ela saiu dali com a certeza que Deus era com ela, que Deus, o Senhor dos Exércitos era com ela, porque ela sentiu ali mesmo que Deus era com ela, que aquele milagre ia acontecer. E entrou quebrado, irmãos. Que entrou quebrado. Fui no culto hoje, nada aconteceu na minha vida, eu entrei no culto hoje. Ei, querido, o culto é para adorar a Deus, não é para você. O que ia acontecer é o que? Consequência? A sua adoração. Caim e Abel. Qual oferta que tu está levando? Chegou para o culto com qual oferta? Quando Caim foi, levou aquele tipo de oferta. Abel levou
outro tipo de oferta. E ele falou, essa aqui eu não quero, quero essa aqui. E às vezes você está aí cultuando, indo, entrando, né, atrás, mas, como disse Tiago, pediu, não recebeste? Pediste mal, para os seus próprios deleites. Né? Então, pensa bem, primeiro o culto é para Deus, vê o que você pede a Deus. Se você pedir algo que não é para contribuir para o Evangelho, para contribuir para a obra, para contribuir para o bem-estar do seu lado, da sua família, com certeza, Deus te ama. E não vai te dar nada para perder você, não é isso, presbítero? É interessante. A forma, há muito tempo eu vinha observando a forma que a gente chega no culto para cultuar a Deus. Muitos chegam até se ouve, né, o incentivo, né, do dirigente, do pastor. O que você veio buscar aqui? O que você veio buscar hoje? Na verdade tem que ser o contrário, né? Você veio ofertar. Vim entregar a Deus aquilo que você veio me entregar. Se entregar a Deus. Ou seja, acho que muitos saem do culto frustrados, porque às vezes por causa disso, né? Sim. Vai lá para buscar alguma coisa. Yeah. Ou seja, só está pedindo, só vai para pedir. Verdade. Eu, graças a Deus, essa é uma visão que Deus tem aberto, me aberto, que a gente precisa ser grato. Tem muitos hinos da harpa cristã que, né, mais grato a ti. Ou seja, ser mais grato ao Senhor. Ou seja, se realmente entregar ao Senhor, uma palavra uma terra que eu sempre bato, é Jeremias 29, do 11 ao 13. Mas eu vou falar, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis se me buscar de todo o vosso coração. Ou seja, você vai lá para buscar o Senhor, e isso você foi buscar. Sim. Buscar o Senhor, ou seja, se entregar para que Deus possa te ver. Como Zaqueu subiu na árvore para que Jesus pudesse... Não, para ver Jesus, no caso, né? Não foi para que Jesus visse ele, ele foi para ver Jesus. E Jesus o enxergou porque ele subiu na intenção de ver Jesus. Verdade, isso aí. Ou seja, então aí entra a forma que a gente vai ao culto, que a gente vai na igreja, vamos botar aí, né? A gente vai na igreja para poder cultuar ao Senhor. Sim. Ou seja, a intenção do seu coração, do nosso coração, Deus está vendo o que você, a necessidade que nós temos, Deus já sabe. E você vai falar, você falando com Deus lá no culto ali, você vai falar, mas a primeira intenção, buscar o Senhor, né, acima de todas as coisas. Então, procurar adorar, levar para Deus a sua adoração. Primeiro, a adoração. É uma ordem, até uma ordem de oração, né? Sim. Ordem de oração, lá em 2 Crônicas 7,14 vai falar. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar. Ou seja, primeira coisa, se humilhar. Primeira coisa, se humilhar. Depois, adorar a Deus. Um se humilha primeiro. Senhor, não mereço estar aqui. Adorar a Deus, culto. Culto, E adorar a Deus, engrandecê-lo, reconhecer o Rei, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. É verdade. Aqui, ó, em Hebreus 13, 15, se eu não me engano, eu já estava até lendo antes aqui, ó. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aleluia. Tem a sua vida, você mostra a sua vida, já é uma adoração a Deus. Mas ele está aqui, está falando você confessar com os seus lábios. Está bem escrito explicitamente, não tem como você falar, não, mas não é isso. É isso sim. É que a sua boca confesse, como o presbítero acabou de falar aqui, né? Nós temos que adorar a Deus com os nossos lábios, né? Cantar louvores ao Senhor. Nossa, meu Deus, só de falar que eu já fico. Eita Deus, né? A gente sente o fluir do Espírito Santo, a gente sente. Eu estava aqui pediu para fazer um anúncio, né, da ADM, Assembleia de Deus Pentecostal, obra de missões, né, que está fazendo aniversário do templo.
de um ano, né? Um ano de templo lá, um ano de ministério. Né? Eu vou pegar direitinho aqui o endereço, direitinho. Hoje em dia foi muito corrido, tá, irmãos? Me perdoe aí. Né? A missionária vai estar até aqui em dezembro rosa, de mulher virtuosa, né? Vai ser as mulheres aí que estão aí na obra aí, não desiste nunca, né? E tem que ser virtuosa, irmão, porque, vou te falar, louvado seja Deus, não é para qualquer um não, irmão. Peleja, tomar conta de casa, de ministério, cuidar de pessoas, cuidar de criança, cuidar de filhos que muitas das vezes nem são seus mesmo, né? Os filhos dos outros, né? Então nós vamos ter todo esse testemunho aqui, dessas mulheres aí formidáveis, aí, cheias da unção e poder de Deus, né? Eu vou pegar direitinho, no próximo programa eu vou estar aqui anunciando direitinho, tá, irmãos? O aniversário do tempo vai ser dia 9, vai ser no sábado, tá? Vou pegar com ela direitinho aqui, porque hoje meu celular tá lá na câmera lá e tá lá, não dá para pegar agora não, tá? Louvado seja Deus. E você, meu amado, você, meu querido, você de Amazonas, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Verde, louvado seja Deus, aquele abraço, né? Você aí de Rio de Janeiro, capital, Baixada Fluminense Seropédica, né? Galera de Seropédica, aí os irmãos de Seropédica, Deus abençoe vocês. Já são 19 horas e 42 minutos. Hoje nós estamos aqui com o pastor Maico, da Congregação da Ecologia, né? Já tive lá ministrando a palavra lá do pastor, como é o nome dele? João Queiroz. Um abraço, pastor João Queiroz. Deus abençoe, louvado seja Deus, né? A congregação é bem atuante, ela sempre vinha aqui, ajudava na evangelização, nós fazemos ações sociais, eles estavam sempre aqui, né? Tá sempre junto. É isso, irmão, que é a igreja é isso. Tá? É uma ajudando a outra, uma dando um suporte para a outra, e aí nós não estamos brigando aqui por ovelha, porque as ovelhas são do Jesus, nós estamos só parando aqui. Quanto mais ovelhas para Cristo, melhor. Louvado, a Bíblia vai falar, quando está aquele grande dia, ele vai olhar para a tua mão, o que tens em sua mão, né? Então você aí que tem a sua congregação, né, que Deus te deu aí para você liderar esse povo, encaminhar esse povo aí, não fecha as portas não, abre para outra, entra, se comunica, sai para evangelizar, faz grupo com outras congregações, evangeliza, porque as horas já estão chegando, a hora, Cristo está às portas, louvado seja Deus. E aí a igreja anseia por isso, tá, irmãos? Aleluia. Agora a gente vai falar daquele culto individual, né? Que também é bíblico, que a palavra de Deus vai dizer que aquele culto que você apresenta a Deus no seu lar, na sua família, na sua casa, até mesmo sozinho. Eu cansei de sentar lá em casa, irmãos, no meu sofá lá, e começar a cultuar a Deus, cantar hinos da harpa, né? E é muito bom porque os seus filhos, gente, isso é importante. Vou fazer uma pergunta para você, quem puder me responde. Seus filhos têm visto vocês orarem? Têm visto vocês louvarem a Deus em casa? Cultuar ao Senhor? Tem visto você dobrar o seu joelho para orar a Deus? Eles vão aprender em casa. Sim. O cristão tem que ensinar o seu filho. É ele que tem que ensinar primeiro, em casa. E nada melhor do que o testemunho vivo de você ver ali, né? Eles crescer vendo você orar, vendo você anunciar a palavra. Isso não é importante, pastor? Pastor Renato, isso é muito importante, porque os pais são o espelho dos filhos. E eu cresci vendo principalmente a minha mãe, ela vivia numa vida de leitura da palavra, de oração, glória, de renúncia. E mesmo quando eu tomei um certo... quando eu fiquei quase de maioridade, que eu não estava na presença de Deus, mas eu lembrava de todos os ensinamentos e dos exemplos que ela tinha me concedido. E lá ela denominava como culto doméstico. E toda semana tinha um culto doméstico, ao qual eu e meus dois irmãos, né, que eu sou o mais velho, tem um do meio, que é o Marcelo, e tem a Michele, que é a caçula, e ela dava oportunidade para cada um naquele culto doméstico. Um orava, o outro lia uma palavra e o outro entoava um louvor. Então, dos 5, 6 anos até os 12 anos, eu vivenciei isso. E há essa importância. Por exemplo, hoje nós temos a Heloísa, né, a minha filha,
ela tem 4 aninhos. E ela já ora, ela já lê, não lê, mas já canta, porque ela não sabe ler ainda, né? Ela canta louvores, mas por quê? Tem seguido o exemplo dos pais. E nós, pais, nós não podemos negligenciar isso. Nós temos que deixar esse legado, nós temos que ensinar os nossos filhos, instruir o menino no caminho da verdade. Porque mesmo que quando ele crescer, ele pode se desviar, mas ele vai voltar para a presença do Senhor. E lembrando que Jesus está às portas. Jesus está voltando. Então nós temos que estar preparados, porque a palavra diz que nem o filho sabe a hora que o pai vai dar a ordem para buscar a sua igreja. É isso aí, você. E aí, você que está em casa, irmão, você que está em casa, irmã, reúne todo mundo aí agora. Comece a fazer o seu culto, louvado seja Deus. Cultue a Deus, não tem coisa mais prazerosa do que você se derramar em lágrimas, com louvor, com adoração, oração, aleluia. E põe isso na sua vida, no cotidiano, todos os dias. Haja como cristão, né? Porque ele acha que o culto começa às 19 e termina às 21. Não. O culto, já falamos aqui, né? Você acordou, já começou o culto na sua vida. Sim. Você já está cultuando a Deus. Lá nós vamos cultuar juntos. Vamos estar em comunhão, cultuando junto, né? Clamando um só clamor, uma oração, uma só oração. Esse poder da oração. Vamos fazer um programa em janeiro, falar sobre oração. Nós fizemos logo no início, né? Foi. Mas deu gente, teve a irmã, eu gosto, fico até meio assim, porque ela ia se suicidar, tirar a sua vida através dessa pequena rádio, irmão. Faça para Deus, é o que eu estou falando. Faça para Deus que você vai colher fruto. Sim. Faça para Deus, primícia. Faça. O pessoal vai falar, isso não vai à frente, isso é diante, isso é fogo de palha. Não ligue. Ouça o que Deus tem falado contigo. Se Ele falou para você que vai ser obra de salvação, vai ser obra de milagre, de restauração de lar, de família, vai ser, porque os planos dele não podem ser frustrados. E ela o programa ligou, vai tirar minha vida agora. De repente, passando na internet, que rádio é essa? Missões José botou e estava lá, nós falamos, o pastor Adriano Camilo esse dia estava com a gente, né, e falamos sobre a oração, falar com Deus, e ela disse para mim, irmãos, que naquele dia ela dobrou o joelho, não era católica, não era espírita, não era cristã, ela dobrou o joelho e falou com Jesus. E Jesus respondeu, né? E ela sentiu aquela presença. No dia seguinte, na noite que ela me ligou, eu falei, procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Eu vou falar, procura onde tem palavra de Deus, vai lá mais próximo, primeiro socorro, hospital, vai ali, deixa Deus trabalhar. E ela está aí até hoje, né? Hoje já vai ser consagrada agora diaconisa, louvado seja Deus, na casa do Senhor Jesus, né? E já me chamou, não posso faltar, vou lá na consagração da irmã, louvado seja Deus. É isso, irmão, para de coar mosquito e engolir camelo. Deus quer salvação, Deus quer alma, Deus quer cuidar de vida, transformar lares, curar, salvar, batizar com o Espírito Santo. É isso que Deus quer. Não vamos cair nessa que nem os fariseus. Jesus falou, não faça o que eles falam, faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Ficam ali medindo metro por metro e eles mesmos não praticavam, não faziam. Que eu tinha uma outra, eu sou mesmo assim, eu falo bastante. A gente tem que falar assim, poxa, quer fazer culto no lar, na casa dos outros, mas não faz na sua. Aí vai lá e tu acha que Deus vai testificar uma coisa dessa, que Deus vai, né? Primeiro, seja exemplo, para depois ser exemplo para os outros. Verdade. Tá? Porque Satanás, Pedro falou, Satanás está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Ou seja, na primeira falha que nós tivermos, a primeira brecha, ele vai entrar. Então, seja primeiro exemplo para você, para depois ser exemplo para os outros. Corta primeiro na sua carne, depois chamar a atenção do irmão B, C, do A, do B, porque vai cair que nem Jesus falou, faça o que eles falam, porque a palavra é palavra, irmão, não tem jeito. Eles pegavam a palavra,
né? Era na lei de Moisés. E, então, ele fala, só não faça o que eles fazem, porque Jesus sabia que eles não faziam nada do que eu falava. Não é, presbítero? Ele estava sendo sarcástico nas palavras dele, né? Porque ele sabia. Pois é interessante, é necessário mesmo a gente, né, começar em nós, a obra começa em nós. E termina em nós também. E termina, é um ciclo, é um ciclo, né? Ele vai falar assim, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. E é nós. E lembrando aqui de um louvor que depois do culto ele vai com você. Depois do culto você vai ver. Então, e realmente, depois de você de se reunir com o irmão, Deus ainda vai com você, se você permanecer nele, né? Jesus até vai falar, acho que em João, se permaneceres em mim, permanecereis em vós. É você permanecendo em Cristo que você vai ver a ação da mão de Deus, né? Então, permanecendo na dispensação do Espírito, né? A gente fala, né? Nós pentecostais costumamos falar isso, na dispensação do Espírito. Então, é permanecendo realmente, né? Buscando ao Senhor primeiro, para depois levar ao seu irmão, na verdade, né? É isso aí, gente, é adorar. Culto é adoração. Então, aquela que ouviu naquela época ali, né? Foi logo no início do Papo do Cristão, né? Aquele programa, ela se prostrou e adorou ao Senhor. Adorou a Deus. E Deus, como a palavra de Deus diz que ele não pode ver um coração aquebrantado e contrito, que ele move a mão dele, opa, né? Poxa, é muito bom, pastor, a gente não ganha riqueza aqui nessa terra não, mas no céu a gente vai juntando tesouro lá. E é muito bom a gente saber que de alguma forma contribuímos, né? Para chegar até lá. E esse é um segredo um segredo de Deus, né? Para chamar a atenção dele, e ele fala, né? Ele mostra o segredo como é, né? O coração contrito, hein? Um coração contrito, Deus não resiste, a palavra de Deus fala que ele não resiste a um coração contrito. Meu Deus do céu, foi aí que nós sentamos desde o início, né? A oferta, você está ofertando o quê? Se verdade ou mentira, né? Tem a oração do fariseu e do... Como é o nome do... que o fariseu, não sou que nem eles. Os escribas, ele falou, não sou que nem eles, então diz na sua casa, aquilo tudo. Aí o outro, quando foi orar, ele falou, Senhor, sei que eu não sou digno da tua presença, se humilhou, se rasgou. Poxa, Deus, para a oração, né, daquele ali, até no jeito da gente orar, irmãos. Até o jeito da gente orar. E eu não vi Paulo, apóstolo, que eu tenho assim, uma afinidade muito grande, eu gosto de estudar muito sobre Paulo, eu não vi em nenhum momento ele chamando Jesus a não ser de Senhor. Senhor, nem mestre ele chamava Jesus de Senhor. Em várias partes do Novo Testamento, das cartas dele, ele diz que ele era escravo de Cristo. Imagine. Hoje não, né, pastor? Hoje o camarada começa um pouquinho, não, já tem um tal do, não, Jesus é meu amigo, e trata, claro, ele é meu amigo também, mas é meu Senhor. E eu vou respeitá-lo como meu Senhor, como Salvador da minha alma. O irmão aqui, se ele tiver uma loja me empregar, ele é o meu patrão, meu amigão, meu irmão em Cristo, mas ele vai ser o meu patrão. Eu tenho que respeitá-lo como patrão. Hoje nós, infelizmente, a gente ouve algumas orações que a gente está sempre junto, e meu Deus, parece que é uma afronta, botando Deus na parede ali, o irmão faz. Então é muito difícil. Vou mandar aqui um alô pro pastor Davi Rocha, lá de Santa Cruz, pastor Giovanni de Santa Cruz, pastor... Irã Silva também tá no ar, tá assistindo, Irã Silva, aí o pastorzão Irã Silva aqui da Igreja Batista, teve aqui com a gente aqui foi agora, né? Foi retrasado, né? Isso. E gente, vou ter que falar que não teve no sábado passado porque faltou luz. Isso. O pastor Paulo César veio aqui, ficou quase uma hora aqui esperando para ver se a luz voltava. A luz não voltou e ele ficou aqui pacientemente. Quero agradecer muito ao pastor Paulo César por esse carinho que teve com a gente.
Mas vamos marcar que o pastor Balucena também é fera, né? O pastor Balucena, acho que ele vem aqui, ele me ensina um bocado. Eu fico, opa, vai embora agora não, pastor. Pastor Irã esteve aqui com a gente, estamos, né, nessa aí. Pastor Irã, aquele abraço aí para toda a sua congregação aí, tá bom? E o pastor, como é o nome dele, o pastor daqui, pastor Joás Dias, cobrei 8 anos, só assim eu esqueço mesmo. Cobrei 8 anos lá com o pastor Joás Dias. Quando começou esse projeto, foi lá na congregação dele. Aquele abraço pro pastor Joás, pastor Hamilton, pastor Orione. Nossa, pastor Marcelo Teixeira, aquele abraço, Deus abençoe. Não deixe de orar por mim em nenhum momento, porque eu preciso, sou carente das suas orações. Opa, né? Então, pastor, esse culto pessoal, como é que o senhor vê esse culto pessoal? Tem muita gente que não existe, pastor, esse culto pessoal. Paulo afirma que existe. Né? Ele fala que, que o culto é só quando estão junto de pessoas. Né? Eu já tive essa experiência que eu cultuei a Deus sozinho. Né? Louvado seja Deus. E foi tão bom também. Né? Eu estava doente, estava com Covid na época. E eu cultuei no meu quarto, ali sozinho ali, foi benção, irmão. Uma benção. Baseado nesse culto pessoal, já foi dito aqui o que Paulo vai dizer ali na sua carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1, que vai dizer assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, certo? Seguido de uma adoração consciente com amor. Porque nós devemos cultuar o Senhor e ter esse culto, esse particular com Deus, porque se nós formos olhar para a Bíblia, o texto áureo da Bíblia, João 3,16, vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós cremos em Deus. Só que o que tem que haver dentro desse nosso culto individual, nosso culto consciente, é uma confissão. Que confissão seria essa? É eu reconhecer as minhas falhas, os nossos erros. E ali eu pedir perdão ao Senhor. O Senhor sabe de tudo? Sabe, porque Ele é onisciente. Mas nós temos que confessar com nossos lábios. Porque se eu errei, para todos vocês que estão ouvindo, se nós erramos, nós temos um Deus que Ele é misericordioso e Ele nos perdoa. Porque o propósito do inimigo é fazer com que nós não tenhamos legalidade para estar no centro da vontade de Deus. Pequei, se arrependa de coração. Nesse momento, levanta a sua mão e fala: Senhor, me perdoa. E confesse o seu pecado para Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te perdoar e você vai ter plena comunhão para ter o seu culto diário, o seu culto racional, o seu culto consciente. Irmãos, é necessário estarmos no centro da vontade do Senhor. É verdade, né? E como o pastor falou, Deus sabe de tudo. Mas Ele pergunta, né? Ele pergunta, quando foi Adão lá, né? Adão e Eva, depois chegou lá e perguntou para Adão. Adão, opa, ele já sabia, mas perguntou para Adão. Onde tu estás? Onde tu estás? Ele já sabia. É sério. Mas ele perguntou, vamos ver, né? E às vezes, irmãos, parece até uma coisa robótica, né? Você vai lá, né? A pergunta que você queria ouvir de Deus, faça você, né? Faça para você primeiro, porque aí você vai se perguntar: isso aqui está certo? O que eu estou fazendo está certo? Você vai perguntar para você mesmo. Deus fez uma pergunta, aí que Ele começou a falar e botou culpa na esposa, né? Botou culpa na esposa. A esposa foi mais verdadeira, porque quando Deus perguntou a ela, ela falou: não, me deu lá para comer e falou totalmente a verdade ali, eu comi mesmo e tal. Foi diferente da Adão, não, eu vou jogar a culpa lá para Eva, né? Então, irmãos, como o pastor falou, assumir os seus erros, assumir a culpabilidade. Quando você assume o teu erro, você cresce, né? Quando você fala assim: poxa, errei, Senhor, me perdoa. Quando o meu povo se humilhar, então se humilha diante de Deus. Não vejo o culto como uma coisa banal, vou ter quarta e domingo,
vou lá porque eu vou cultuar, eu faço parte do ministério, estou lá por obrigação. Não vá por obrigação, não. Vá por adoração. Para você adorar a Deus. Aleluia. Aleluia. Pensa nesse momento, quantas pessoas estão acamadas, estão dormindo, estão em CTIs, em coma, não podem adorar. E já tiveram a vontade de adorar e hoje não pode. Você tem aí perfeito estado, com perfeita saúde e vai porque se sente obrigado aí. Vai porque você quer adorar o teu Criador, o teu Salvador, aquele que provém as suas necessidades, aquele que cuida de você, aquele que está preparando morada para você, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente, porque Ele é o príncipe da paz, Ele é o Cordeiro Santo, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Vai lá por isso, tu vai ver muitos motivos para você ir ao culto, você vai ver centenas, milhares e milhares e milhares de motivos. A Bíblia contém quase 8.000 promessas aproximadamente. Olha quantos motivos Ele está te dando para você poder ir lá adorar, adorar, adorar sem parar. Oh, aleluia. Meu Deus, presbítero. Oh, glória. Rapaz, e lembrando, pegando o gancho, e lembrando que o apóstolo Paulo, ele não podia sair. O resto da vida dele foi dentro da prisão, né? Ele não podia. Ele não podia se reunir com os irmãos e poder fazer um culto, cultuar. Várias vezes vai lamentar. Queria eu estar convosco. Queria eu poder ir até vós. Bem lembrado, bem lembrado. E ele não podia. Ele tinha que estar ensinando a todas as igrejas, estando preso, sem poder sair, poder adorar junto com os irmãos, como igreja. É verdade. Ou seja, ele cultuava a Deus. Hoje a gente se vitimiza muito e usa a palavra sacrifício como dificuldade. Mas sacrifício é oferta, é adorar a Deus, é um cultuar a Deus. Sacrifício não é dificuldade, não representa dificuldade, representa, adorar, cultuar, adoração, cultuar a Deus. Sacrifício vivo, culto vivo, adoração, enquanto está vivo, enquanto você tem fôlego de vida, poder adorar a Deus. Eu glorifico a Deus, os irmãos, estou ouvindo os pastores falando e estou reportando em várias situações. Várias situações que eu trabalho, da forma que eu trabalho individual. Às vezes trabalho com máquina. Às vezes não, trabalho muito com máquina, motosserra, trabalhei muito com roçadeira. Então, no momento que eu estava trabalhando, eu estava ali falando, cantando mesmo, só um barulheiro no meu ouvido e às vezes para não incomodar outras pessoas. Tem gente que não gosta de ouvir você adorar a Deus. É verdade. Aí, em certos lugares, eu aproveitava o barulho da roçadeira ou da motosserra, soltava a minha voz e cantava. Havia comunicação, passava um crente, um cristão, que eu ouvia e começava a louvar junto comigo. Houve várias situações dessa forma. Então, o culto pessoal é constante. É constante. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, vivo para adorar a Deus. Vivo para adorar a Deus. Então, o cristão, acho que o pensamento do cristão tem que ser esse. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, lembrando que justiça de Deus é o amor de Deus, é amar o teu próximo. Ou seja, quem tem sede de justiça. Sede de justiça. Tem um louvor do acho que é Fernandinho. Eu tenho sede de justiça, Eu tenho sede e fome de justiça, ou seja, flui naturalmente, Eu peguei comentar aqui uma vez que eu chamo de ser cristão é o natural do homem, porque Deus nos fez para a sua adoração. Então, o culto é constante. Constante. E aí a gente volta para a nossa origem, A nossa origem não é essa. A origem pecaminosa de Adão, sim, a semente, mas nós não fomos criados para isso. Não. Não fomos. Nós, naquele grande dia, nós vamos para um lugar onde não vai haver mais chuva, fruto. A palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse 21, 4, 5, 22, 4, 5, 6, que ele mesmo vai colher as lágrimas do nosso rosto.
E bem, quando falou de Paulo, uma certa feita, Paulo também foi num culto desses, né, numa reunião de culto desses aí, que ele sentiu falta, acho que foi de Filipe, né, ele sentiu falta, ficou preocupado, né, que chegou lá no culto, cadê Filipe, né? Não tinha, acho que era Filipe que aí chegou a frisar, a comentar que ficou preocupado, temeu porque ele não estava, ele ficou triste. Aí quando ele foi para Macedônia, ele já encontrou Filipe lá, ele se alegrou porque encontrou Filipe lá na reunião. É isso, irmão, culto é isso, se alegrar com os irmãos, estar ali. Se você tem um irmão que não aparece mais, sentir falta do irmão que não sinta compareceu. falta ali, porque a coisa era tão íntima de você estar ali junto, porque ele sentia falta, opa, não veio. Olha, eu estou preocupado com o irmão, né? E Paulo está rindo, eu vou trazer isso aqui, agora eu me lembro bem, né? Depois quando ele chegou na Macedônia, já estava, não sei se foi Filipe, mas foi Filipe, que ele chegou lá, ele já estava lá, ele se alegrou porque ele viu né? Seu companheiro, seu amigo, seu irmão ali. Né? O culto, ele transmite essas coisas, intimidade com os irmãos, amor. O amor, irmão, eu só vou amar o irmão se eu convivo com ele. Eu amo meus irmãos, eu amo lá, mas eu não sinto. Se eu vou dizer que lá eu vou ser hipócrita. Mesma coisa, se o irmão acontecesse com o irmão aqui, eu vou sentir muito mais, porque está próximo de mim, está aqui no meu cotidiano, na minha vida, o tempo todo. Então a gente sente, para a gente ter esse amor, a gente tem que sentir o irmão, estar perto do irmão, esse calor humano, né? Olhar nos olhos e ver assim, opa, tem um problema. Meu pastor, ele olhava para mim, ele falou, pode falar, senta aí, o que tu tem? Já sabia, só dele me olhar, não precisa mais do pastor, não precisa mais disso, então eu precisei dele, muitas vezes eu precisei dele, né? Agora fiz uns cursinhos de teologia, agora estou esperto, não precisa disso. Eu falei, e que quando ele te ajudou, cara? Quando você não era ninguém, né? No meu caso, quando eu era um bêbado, um drogado que teve paciência, cuidou de mim, aí agora eu conheço a letra, eu não preciso. Claro que tu precisa, irmão. Um precisa do outro, irmão. Né? E tem pessoas que foram chamadas para isso, né? Efésios, ele deu uns para pastores, uns para bispos, né? Evangelistas. Poxa, então o próprio Jesus fez isso. Ouça a voz do verdadeiro pastor. Ele vai te entregar para pessoas que vão cuidar de você, vão te manter na linha. Quantas vezes eu quis sair da linha, tomei puxão de orelha, estou aqui. Quantas vezes quantas vezes eu não entendi aquela briga, me botava de castigo, me suspendia, eu falei, meu Deus, o que eu fiz, né? Hoje eu estou aqui. Aí ajudando as pessoas, fazendo, né, junto com meus irmãos do Projeto Visão, da comunidade evangélica. Nunca fui esse pastor. Que Deus está mandando falar isso, irmãos, tá? Não precisa de falar isso não. Eu nunca fui de ser rebelde, de sair de uma congregação. Mas porque eu saí de lá. Respeito todos eles, contribuíram porque eu sou hoje. Encheram a minha mala, as coisas dele, peguei um pouco, aprendendo um pouco com cada um. E hoje, todos onde eu saí, eu posso ir lá, voltar, me chamam para estar, me chamam para pregar, me chamam para visitar, me chamam para estar, porque eu nunca desobedeci. Né? Quando vi que não dava mais, opa, pastor, vamos conversar? Saía de baixo, penso, conversando, sem fazer tumulto, sem fazer confusão, porque a Bíblia fala, ai daquele, né? Pegar um dos meus pequeninos e desviar do caminho. É melhor que você amarrasse a pedra, se não me engano, né, a gente estava fazendo um estudo aqui na escola, né? Aquela que a pedra pesava, a gente achava que a pedra pesava quase 5 toneladas. Ele falou, ai daquele, pela quantidade que era para amarrar, você ia jogar numa ponte com aquela pedra. Tu vê a ira de Deus quando você lança fora alguém, quando você tira alguém do caminho certo. Então eu tinha sempre esse medo, esse respeito, e graças a Deus, Deus tem abençoado aqui essa obra, Deus tem trazido pessoas maravilhosas aqui para estar com a gente, né? Pessoas já têm 10 anos aqui comigo, tem pessoas que já tem 4, o irmão tem 2, vai para 3 anos, pessoas que chegaram agora, e todas elas podem olhar e falar assim, o pastor é cheio de defeito, mas eu não negocio meu caráter, não, irmão. Louvado seja Deus, né? Continuo cultuando a Deus, adorando a Deus, na sua santidade, não é isso, meu pastor? Devemos ter sempre em mente que temos que permanecer firmes e constantes e ter um caráter moldado, voltado para a presença de Deus. Isso é muito
pastor Renato está falando, o pastor, ele corrige a sua ovelha porque ele ama. Por exemplo, quando nós vamos estudar sobre o pastor de ovelhas, nós vamos ver que aquela ovelha que foge muito ali do aprisco, o pastor vai atrás da primeira vez, da segunda vez. Na terceira vez, se ela continuar fugindo, o que ele pega? Ele pega o seu cajado, vai na pata da ovelha e ali quebra a pata da ovelha. E aquela ovelha, ela fica agora dependente do seu pastor. Enquanto ela não está sarada, o pastor carrega ela no colo, dá alimento para ela, até ela ficar novamente fortalecida, se alimentar sozinha. E você vai perceber que depois daquela correção, aquela ovelha não foge mais. Então, o que seria esse quebrar? A patinha da ovelha, trazendo para os nossos dias e para a nossa vida, a aplicação de um líder mediante ao seu liderado. É o líder mostrar dentro da palavra que ele liderado, ele está errando, e que se ele continuar trilhando aquele caminho, ele não vai para o céu. Então, você que está recebendo uma correção do seu líder, saiba que o seu líder está te corrigindo porque ele te ama e porque o líder vai ter que prestar conta das almas. Porque quando chegar naquele grande dia, o Senhor vai falar: olha só, você teve a oportunidade de falar para o meu filho que ele estava errado e você não fez. Então isso aí é negligenciar. Nós não podemos negligenciar a verdade. E lembrando que nós temos um sumo pastor. E esse sumo pastor é Jesus Cristo, e eu tenho certeza que ele está falando aos nossos corações, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Glória, louvado seja Deus, né? Então, irmão, fique ligado, não arrume problema na congregação, né? Obedece, submisso não quer dizer você ser escravo do homem, não, tá? Mas é você submeter a missão. Qual é a missão daqui do projeto? É essa aqui, ó. Tem que submeter isso aqui. Qual é a missão lá da Congregação de Ecologia? Daquilo, tem que submeter aquilo lá. Você está submetendo aquela missão que os irmãos estão juntos. Então, é a mesma coisa em qualquer lugar. Né? Todo mundo tem ideias boas, né, pastor? Sim. Todo mundo quer botar ideias, isso, mas a gente, se todo mundo, cada um for fazer como todo mundo pensa, cada um tem uma ideia diferente, não vai para lugar nenhum, vai ficar puxar para lá, puxar para cá. Por isso que Deus falou assim: não, vou lhe dar de pastores, de evangelistas, bispos, e esse um vai decidir, esse aqui vai fazer, esse aqui, não vamos botar essas ideias aqui, essa aqui vai ser assim. Vamos ver se pode, vamos, ouçam todos, né? Tem que ouvir todos, mas tem coisas que são difíceis de decidir. Quem tem, eu já estou no ministério há muito tempo, irmão. Tem coisas que a gente tem que decidir, que o pastor fica doente, fica triste. A minha esposa, olha, tu tá triste porque eu tive que tomar decisões que me machucaram muito, mas eu tive que fazer isso. Eu tive que morrer para que aquela outra pessoa ganhasse vida. Aí a gente vai começando a entender o Evangelho de Cristo, quando Paulo fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado na cruz com ele. Então o Evangelho não é só isso que a gente pensa, não. Quando você, antes de você criticar seu pastor, criticar alguém aí da liderança, se põe no lugar dele. Às vezes você não sabe da metade do que está passando, do que está acontecendo, você já está pré-julgando, já está falando. E não é assim. Pastor, o líder também sangra, chora, fica doente, líder, e cada decisão que ele toma é difícil, tá? Então, presta bem atenção no que eu estou falando hoje. Para você, tá? Para você, tá, meus irmãos, aí que está meio chateado, liderança com isso, tá? Você pode ter certeza que eles querem melhor para você. Que eles querem que você siga o melhor caminho, querem que você siga a melhor direção. Porque eu tiro por mim aqui, o presbítero me conhece há um pouco tempo aqui, está comigo. A minha alegria é ver quem está do meu lado também alegre. A minha vitória é ver quem está do meu lado também vencendo. Não adianta só eu vencer, só eu ser o pastorzão, só isso, não. A minha alegria é essa, é ver pessoas alegres, felizes, e saber que elas são úteis. Elas têm que entender que elas são úteis para o Senhor. Verdade. São úteis para Deus, são ferramentas poderosas na mão do Senhor. Como aí tem aqui, nossa, a galera aqui do projeto, aqui estão de parabéns, poxa, estão arrebentando mesmo, poxa, essa é a minha expectativa, né?
crescendo ali, ver a escola, ver isso, a escola bíblica aqui, acho que tem 30, 40 crianças, tem vinho, enche aqui, esse pedacinho aqui. Meu Deus do céu, a irmã Léa com a irmã Neomi, né? Neomi, de vez em quando a irmã Rosana também dá aqui, dá um suporte. Meu Deus, tu chega aqui de manhã, irmão, tu fica emocionado de ver aquele monte de crianças, elas brincando, falando da palavra de Deus. É muito bom, irmão. Então não se apega com uma liderança, submissão. Se submete a essa missão, tá? Submete a Cristo, que você vai submeter também ao homem, porque é impossível. A Bíblia fala que nós temos que se submeter às autoridades dadas por Deus. É Bíblia. Ninguém gosta de falar, mas é Bíblia. Né? Aí, agora o Evangelho, eu sou sozinho, a igreja sozinho, está derrubando isso. É isso aí. Pegando esse gancho, eu estive em outros ministérios antes, mas eu enxerguei o ministério que o pastor vem trazendo e tenho vestido a camisa, tenho aprendido muito com o pastor Renato, Projeto Missões. Com ele, mesmo tempo, né? Ele era isso aí. Então, e o Projeto Missões, como trabalha para ajudar vidas, eu trabalhando, fazendo o meu trabalho, eu fiquei perguntando, falando com Deus, pedindo a Deus uma direção. Senhor, eu quero um meio de ajudar mais, contribuir mais financeiramente o projeto, o pastor, para ajudar mais vidas. Então, eu trabalhando no meu trabalho de árvore, podando árvore de jardinagem, eu estava sendo uma escada, com a tesoura na mão, trabalhando e falando com Deus. Senhor, me mostra um caminho. Aí de repente eu olhei ao redor, um bocado de material reciclado na rua. Aí, no momento, bateu um gelo, arrepiei e o Espírito Santo sentindo o cocorô da cabeça arrepiou. Não sei se já quando bate aquela luz, tim, ilumina, tua mente ilumina, sim. Tudo daquela clareza assim. Legal. Naquele momento eu pensei, vou fazer a reciclagem em prol do projeto. Foi onde comecei o projeto de reciclagem. Reciclagem Missões. Reciclagem Missões. Então eu trabalho agora com reciclagem em prol do projeto Missões. O fundo da reciclagem, o lucro que vai ter que tem com a reciclagem, eu converto para o Ministério, para o projeto Missões, para poder, né, ajudar. Então aí eu venho entendendo o que é, né, vestir a camisa, o que é realmente cultuar a Deus, realmente você, né, está na mesma missão, ou seja, submissão. Mas está submetendo de quê? Está submetendo a missão. A missão é essa. Não foi o pastor que mandou fazer isso para poder, né? Não foi o pastor. O cristão, ele é voluntário. Deus quer da gente. O que Deus quer da gente é que a gente adore a Ele voluntariamente. Ele não quer nada obrigado. É verdade. Não quer nada que a gente seja obrigado. Ele quer voluntariamente, realmente dar a Ele o que realmente pertence a Ele. E é gostoso porque quando a gente faz isso, quando a gente realmente se doa, Ele nos retribui sem a gente merecer, e a gente sente que Ele retribuiu. Verdade. Além, a gente, eu me porto dessa forma. Ele me abençoa de forma, e eu vejo que eu não contribuí o suficiente para que eu recebesse de volta aquilo que Ele me deu. Né? Supera a expectativa. Ou seja, esse é o Deus, né, que a gente serve. Esse é o Deus. Ele se revela. Quando a gente, né, dessa forma, Ele se revela a nós de forma surpreendente. Olha só como que Deus está tomando um caminho diferente no programa. Aqui é assim, tá, irmão? Você que está aí, você que é de Goiás, você que é Amazonas aí, que está na Nova Alvorada Cristã, fique ligadinho. Olha só, você investiria em um prédio falido? Você compraria um prédio que está caindo nos pedaços, está condenado? Você. Jesus fez isso. A Bíblia fala que Ele nos comprou. Nós estávamos sem salvação. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos deleitos. E foi lá, não, eu quero. Não tinha valor nenhum, irmão. Nós não tínhamos valor nenhum. Estávamos destruídos, acabados. Eita, Jesus. Né?
Você que está aí, você está com problema com as drogas, com alcoolismo, prostituição, não é o fim não. Não é o fim não. Jesus, ele morreu por você, mas ele não permaneceu morto não. Ele ressuscitou. Aleluia. E Aleluia. vive e reina e te chama hoje para uma vida com ele. Você que está aí do outro lado aí, você que está me ouvindo aí agora, mas eu sou um projeto falido. Ele não quer saber não, ele te comprou por um preço muito alto. Oh, glória a Deus. Deixa, quem quiser falar, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai seguindo com as tuas falhas, com os teus defeitos, que no momento certo Deus vai fazer a diferença na sua vida, irmãos. Foi assim na minha, hoje eu sou o pastor Renato, mas nem sempre foi esse cara aqui não, cara. Deus me modificou, Deus me transformou, Deus me salvou, me mudou de glória em glória. Aleluia. Aleluia. Eu creio que Deus vai fazer isso na sua família também, tá? Você que é dependente químico, você que tem problema com depressão, ligue pra gente, tá? Não tem problema não, qualquer hora, né? Qualquer hora que você quiser conversar, é 99-170-1985. É o telefone da Missões Web, é o Zap. Chama, madrugada, 1 hora da manhã, 2, 3, chama. Não fica deprimido. Pastor, quero conversar. Tem problema. Eu vou conversar, eu trabalho aqui do lado, até para tirar uns cochilos de vez em quando. Não tem problema não. Pode conversar, a gente vai bater aquele papo. Deus ama você, Deus ama a sua vida, Deus ama a sua alma, Deus ama a sua casa, Deus ama o seu lar. E Ele quer mudar a sua vida, tá? Eu creio nisso. Mediante a tudo que nós estamos vendo aqui, que tem sido, tá sendo uma experiência marcante. Glória. Porque eu vejo na vida do pastor Renato, na vida do meu amigo presbítero, ao qual estou conhecendo hoje, para mim é uma honra, a presença de Deus é notória aqui em nosso meio. E eu vejo tudo isso em empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar dos outros. Porque o que está faltando hoje, no cenário atual, nesse evangelho, é o quê? É empatia. É eu saber que eu tenho aqui o meu prato de comida, graças a Deus, mas tem alguém bem próximo de mim que não tem. Então, eu posso muito bem dividir essa comida. Eu como um pouco e eu tenho certeza que se você dividir não vai faltar nada. É a experiência ao qual o Senhor está tendo, né? Um ajudando o outro e vai multiplicando. Vai multiplicando. Então, isso, empatia. Muitas das vezes, por exemplo, eu estou mais forte espiritualmente, eu tenho que saber que às vezes do meu lado tem um irmão que ele não tem a força espiritual e que eu, através de uma atitude, através de um abraço, através de uma palavra, né? Eu vou fazer a vida daquela pessoa melhor. Então nós temos que olhar mais para as pessoas que estão em nossa volta e saber que sempre tem alguém que pode, sempre tem alguém que precisa da nossa ajuda. E fazer missões, as pessoas acham que fazer missões é eu atravessar o continente. Não. Eu pegar o avião e ir para outro estado, para outro país, não. A missão começa dentro do nosso lar. Nessa casa. Na nossa casa, a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade. Aí sim, é isso, é Jerusalém, Samaria, os confins da terra. Né? Então, faça isso, se coloque no lugar dos outros, ame mais, estenda as mãos. Aquele que pode fazer o bem não faz, Tiago vai dizer que comete o quê? Pecado. Então, não vamos negligenciar, irmãos. Vamos fazer o bem, vamos fazer missões. E vamos pregar o Evangelho, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. E sobre o culto é só para os crentes? Não. O culto é para todos, é para todos. Então você pode falar assim, eu não vou na igreja não, porque vão me julgar, não, porque não vão me aceitar, não. Jesus ele te aceita, Jesus está sempre de braços abertos para te perdoar, para transformar a sua vida. Então procure uma igreja, entre na igreja, ali se ajoelhe e reconheça Jesus como Salvador, que a sua vida ela é preciosa para Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né? E eu aqui, para finalizar, quero agradecer, né, aos nossos amigos, a padaria Padaria Coqueiral, né? Que ajuda a gente aqui com o pão de sábado, e lá é a padaria Surreale, que um pão de domingo para a escola dominical, café das crianças. Deus abençoe vocês, né? Que possa
prosperar mais e mais para ajudar muito mais gente, muito mais pessoas, né? As crianças que ficam felizes, né? Tomam café da manhã, vocês estão ajudando essas crianças a se alimentar, a estar aqui, né, ouvindo uma boa palavra, uma instrução, ensinando a obedecer pai e mãe, a professora na escola. Né? Quero agradecer o tio Claudinho, quero agradecer o mestre Guido, que tem, né, a academia dele dá aqui a aula do Taekwondo, o tio Claudinho que está sempre nos ajudando, nos apoiando, né? A Salão Mulher, né? Lá em Itaguaí, no segundo piso, Salão Mulher, lá em Itaguaí, isso aí também. A Borracharia Vico também, que nos ajuda aqui no Campo 54, né? Ele, sempre que pode, ele vem e nos ajuda aqui, está sempre colaborando. Reciclagem, bazar. Nossa, gente, eu só tenho a agradecer a todos vocês que contribuem com a gente aqui, né? O Brechó Criança, todos vocês, o Livre para Viver o Evangelho, todos vocês que nos ajudam aqui, que Deus abençoe vocês, né? Multiplique cada vez mais, não multiplique para você cair na vaidade, não, multiplique para você poder ajudar mais e mais pessoas, porque Deus prospera um coração bom, um coração ajudador, né? Ele não vai prosperar pessoas que não vai perder, ele vai prosperar pessoas que vão ajudar outras pessoas, né? Eu creio nisso, tá? E vocês são pessoas de coração bom e que Deus vai prosperar mais e mais para vocês ajudar mais e mais pessoas. Não é isso, gente? Ô, Glória, está chegando no final do nosso... Já até passamos 7 minutos. Porque aqui, irmãos, assim, o Espírito Santo vai fazendo o programa. Nós começamos com o culto, fomos para lá, fomos para cá, e ele vai levando. Aleluia! Missões Web, a rádio que faz missões com você, ao vivo, direto dos estúdios. Missões, que é aqui no Boa Esperança Seropet, na cidade do Rio de Janeiro. E você que está aí fora, aí nos States, né? Semana passada deu 5 ouvintes, 3 nos Estados Unidos e 2 no Canadá, né? Apareceu no mapa lá Deus abençoe vocês, multiplique o nosso link aí. Nós vamos chegando devagarinho, nós não temos missão, não, nós queremos só... Se tudo que nós fizermos aqui, esses anos todos de rádio, uma alma chegou a Cristo, para mim tá bom demais, louvado seja Deus. Aleluia, aquele abraço para vocês. Quer finalizar? Rapidamente. Quando os irmãos se reúnem, o pastor vai falar, a oração, a cânticos, amém? E a doutrina, ou seja, um aprende com o outro e Deus opera, né, no nosso meio. Pastor? Quero estar aqui agradecendo, né, a oportunidade e dizer para você que você tem valor, tá? Você tem valor, como já foi bem enfatizado aqui, que Jesus te ama, e mediante culto é isso, é adoração, entoar louvores, é leitura da palavra, é oração. Então, nesse momento, faça o seu culto doméstico, aonde você estiver nesse momento, adora o Senhor, cultue o Senhor, porque vale muito a pena. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Ô, glória, louvado seja Deus. Deus abençoe vocês, tá, meus irmãos? Mas não fique Cristo em casa, não. Louvado seja Deus. Que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e a união dos santos e a paz que excede todo entendimento humano esteja com todos vós que esperam, que aguardam a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aonde você estiver, diga amém. Oh, glória. Louvado seja Deus.